salve telanautas! Olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, para a gente falar de outro assunto que recentemente caiu no nosso colo mais uma vez, que é justamente o retorno do William Shatner, mesmo, o ator, fazendo possivelmente o papel de Kirk. Até porque se for para fazer outra coisa, não sei para que tanto alarde. De qualquer forma, a ideia desse vídeo aqui é comentar um pouquinho disso. Que na verdade eu até fui dar uma pesquisada e descobri que a galera tá com tanta fome de falar a respeito desse assunto que qualquer coisinha que tá caindo na rede a galera tá caindo em cima porque quer absorver alguma novidade. A verdade é, a gente não tem informação suficiente para transformar isso aqui numa matéria que instrua ninguém sobre a situação atual. Então eu vou partir para um outro caminho onde a gente vai falar simplesmente da possibilidade. Digamos que aconteça. Como vai acontecer? De que jeito? Uma coisa que qualquer fã da franquia deve estar percebendo é que de uns muitos anos pra cá, o William Shatner, enquanto pessoa, não está sendo tão bem tratado pela franquia. A galera do estúdio e tal tá tentando começar a varrer ele para debaixo do tapete, mas a gente sabe que o cara, por mais que tenha ideias diferentes, talvez até políticas diferentes de quem tá fazendo, continua sendo um símbolo. O cara é um ícone para essa franquia e não pode ser simplesmente esquecido. O cara tem que ser incluído sempre, porque ele representa demais Star Trek. Outra coisa que vale lembrar é do quanto foi uma má ideia terem matado esse personagem lá atrás. Inclusive eu digo pra vocês, a primeira morte dele no filme Generations foi melhor do que a segunda morte. A primeira que foi uma morte de brincadeirinha, que foi aquela onde a galera do tempo dele achou que tinha perdido o cara, teve muito mais dignidade do que depois. Por mais que a outra, proporcionalmente, em termos de vidas salvas, tenha até sido mais heróica. Mas do jeito que ele morreu, não me convenceu não. Tem ficado também evidente o quanto a galera tá com fome de Star Trek legado. Porque vamos combinar, se você pegar a galera que tá chegando agora na época de New Trek e apresentar coisas mais antigas, a galera tá gostando, porque Star Trek é bom. Mas você apresentar as coisas mais novas pra galera antiga, a recíproca não é exatamente verdadeira. Recentemente, uma firma chamada Otoy acabou fazendo como produção para o Roddenberry Archive um curtinha que deu o que falar. Vou inclusive deixar aqui um link no card para vocês darem uma olhada a respeito desse assunto, mas lá basicamente o que os caras fazem é de uma forma licenciada trazer de volta o personagem, com participação sim por parte do William Shatner, mas é uma coisa que é uma historinha ali que não chega a montar um episódio de nada e tal, foi só pra deixar a galera com aquela cara de ai que bacaninha, ai que divertido, ai que legal, quero mais disso. E isso acaba servindo como um termômetro para fazer com que os caras considerem o óbvio, reinventar a roda, trazer o cara mais importante daqueles que ainda estão vivos, que agora são poucos. Juntando tudo isso com o momento que a franquia está vivendo por causa do como a Paramount está lidando com a venda para Skydance e tem um monte de coisa acontecendo lá dentro, você junta isso com a declaração do William Shatner num palco aí essa semana dizendo que ele foi procurado para voltar como personagem e dessa vez aparentemente ele está comprando a ideia, a galera fica obviamente empolvorosa. Então eu vou trabalhar aqui 5 ideias de maneiras diferentes de como esse personagem poderia ser trazido de volta. Sendo que dessas 5 eu vou enumerar elas de um jeito onde eu primeiro vou falar quais são e depois eu vou lidar com os prós e os contras de cada uma delas. Sendo que a primeira seria a clonagem, a segunda viagem no tempo, a terceira ele voltar em forma de holograma. A quarta seria a realidade alternativa e a quinta, a ressuscitação tecnológica. Então vamos lá, galera. Daria para trazer esse personagem de volta através de clonagem. Mas o que acaba acontecendo? Você fazer o corpo crescer numa espécie de tubão de ensaio e tudo mais
não faz com que a mente dele esteja lá. Então seria só um cara muito parecido com o Kirk, que primeiro não é o original e outro não pensa e não age como o original. Aí você teria até uma desculpa de arranjar um jeito de revisitar exatamente a ideia do Nexus que aparece no 7º filme, para alguém arranjar uma tecnobaboseira de como ir buscar a essência do cara lá, trazer de volta e colocar nesse corpo clonado. Corre-se o risco de ficar muito parecido com o que rolou em Star Trek 3 com aquele papo todo do Catra do Spock. Funciona, mas eu não sei se chega a ser a coisa mais original. Quando o assunto é viagem no tempo, uma situação podia fazer um retcon ali e mostrar que ele de fato não morreu lá na superfície de Veridian 3, enfrentando o Soran. Você podia fazer um final alternativo onde a coisa segue um caminho diferente e a partir dali ele pode ter envelhecido, pode ter acontecido uma série de coisas com ele até que ele retorne e faça parte da história. O ponto todo é, você mexer em coisas ali para uma linha do tempo que já está tão suja com manipulações e tudo mais, eu não sei se é o mais confortável pensando na franquia a longo prazo, mas funciona também. Como holograma, dá para trazer o cara de corpo e alma e mente, que ia funcionar. O único problema é que não é o Kirk de verdade. Então assim, dependendo do como eles façam uso desse holograma, ele seria plenamente satisfatório para preencher os pré-requisitos do roteiro, mas não necessariamente para trazer de volta o personagem em si. No quesito realidade alternativa, a gente pode estar falando inclusive como se ele fosse o futuro do próprio Chris Pine lá na Kelvin. Você pode estar falando de um lugar onde os eventos que acontecem quando ele estava salvando o dia a bordo da Enterprise B, ou mesmo quando ele sai do Nexus, não aconteceram porque nunca estiveram no horizonte desse personagem. Mas, por mais que isso também funcione, a gente cai de novo na mesma pocinha de lama, que não é o mesmo personagem que a gente tinha antes. E aí eu deixei para o final uma ideia que me agrada um pouco mais. Tem que ser trabalhada para que as coisas preencham lacunas importantes, que é uma ideia que se fica boa, fica muito boa, mas também é facinho de pisar no tomate, que seria a ressuscitação tecnológica, já que a gente sabe que o corpo dele está lá, na estação Daystrom, se você quiser incluir a canonicidade da 3ª temporada de Picard, ou na pior das hipóteses, você pode partir do pressuposto de um momento mais parecido com os próprios curtas da Otoy, aonde é visitado o corpo dele com as pedrinhas lá que fazem aquela espécie de túmulo improvisado na superfície de Veridian 3, catam de volta o corpo e agora os caras têm o material genético de novo para poder trazer. Só que dessa vez não seria exatamente através de clonagem, seria como se eles estivessem fazendo uma experimentação com tecnologia capaz de reconstruir esse corpo que está com a sua parte biológica zoada, mas pode ser reconstruída, como por exemplo as nanosondas Borg. Mas ele mais uma vez estaria com aquela mente prejudicada por alguém que ficou bastante tempo morto. E aí você pode de novo ir buscar uma mescla de ideias, como ou ele volta de mente vazia, mesmo estando com as coisas lá dentro e precisando de um tempo para serem acessadas, ou você vai buscar depois a mente dele no Nexus. Mas levando em consideração que ele volte numa circunstância dessas, a princípio o personagem é exatamente o mesmo em termos físicos. Não é de outra realidade, ele não é um holograma, é ele mesmo. Mas, como a mente dele ainda não está sendo capaz de perceber a realidade à sua volta, ele voltaria como uma espécie de monstro bruto. Então, até que ele começasse de fato a receber a atenção de outros personagens que ajudassem ele a se centrar e conseguir ver a realidade nova que o cerca, ele funcionaria como uma espécie de vilão ou antagonista, que ainda teria muitas das suas capacidades de fazer coisas realmente contundentes, mas a princípio guiado pelo medo, guiado por uma sensação de autopreservação que faria com que ele estivesse enfrentando as pessoas erradas até que chegasse o momento. Eu acho que essa seria uma ideia que funcionaria bem, mas para isso, antes de mais nada, o William Shatner ia ter que aceitar ser, pela maior parte do tempo, ou o vilão ou pelo menos o antagonista.
até que no final ele recuperaria o poder dele sobre o personagem antigo. Mas, é claro, a gente acaba voltando para uma outra pergunta. Vamos levar em consideração que isso realmente de fato acontece. Como a gente vai ter esse personagem de volta? Vai ser o William Shatner agora, com seus 90 e poucos anos, fazendo esse personagem envelhecido? Ou a gente teria ele remoçado com técnicas que são uma mistura de maquiagem digital com outras coisas no corpo de um outro ator, meio servindo de dublê ali, que nem foi o caso do Sam Witwer? Porque de qualquer forma, se é pra gente ter o personagem de volta, mas ser tanta coisa artificial que não necessariamente vai aproveitar de fato o William Shatner, a galera estaria mais feliz com o retorno do Kirk do que com o retorno do ator. Mas, se ele tivesse envolvido, eu acho que a galera podia fazer um pouquinho de vista grossa. Como se dissesse, ele tá aqui, a gente pega a atuação dele, mas no fim das contas a gente vai precisar de um comitê para conseguir fazer esse cara estar vivo de novo. A outra pergunta que acaba sobrando é, será que ia ficar bom? Porque o próprio episódiozinho da Otoy ficou legal, mas não ficou perfeito. Então a pergunta é, seria algo que a história seria de fato boa ou só sairia caro? Bom, de bate-pronto assim foram as ideias que vieram à minha mente, já que eu achei que esse assunto não podia passar em branco. Quero saber o que tá aí na cabeça de vocês, no fanfic pessoal de cada um de vocês. O que vocês gostariam que acontecesse? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.